Construída pela indústria Brasital S.A., a creche da Brasital, como era chamada, foi inaugurada em 30 de janeiro de 1948 e atendia exclusivamente os filhos dos operários daquela empresa. Apesar de ser mantida por ela, a sua administração e coordenação foram entregues à congregação religiosa Filhas de São José, que já atuavam em Salto. Anos mais tarde, elas deixaram as funções da creche, que foram assumidas pelas religiosas da congregação Filhas de Santa Teresa, que lá estiveram até 1967. Mas foi em 1º de março de 1948 que chegaram as primeiras crianças que seriam atendidas pela creche. Com o passar do tempo e o desenvolvimento de suas crianças, a creche também desenvolveu a função de jardim da infância, assistindo os pequenos com até 7 anos de idade, uma vez que não havia esse tipo de serviço na cidade de Salto. Nos anos 50, a creche assistia cerca de 120 crianças, sendo todas filhas de seus operários. As crianças maiores recebiam sopa e mingau preparados pelas freiras. No ano de 1969, a indústria começa a reorganizar o seu sistema de assistência social e limita o atendimento às crianças com até 3 anos de idade, excluindo aquelas na idade pré-escolar. Meu nome é Maria Terezinha Coraine de Barros. Eu fui criada na creche, até os 3 anos de idade. E quando essa creche foi inaugurada, a primeira pessoa a ser registrada nessa creche foi a minha irmã, a Mérope. E o terceiro foi o meu marido, que hoje é meu marido, O terceiro. Para a criança ser registrada na creche, o casal tinha que trabalhar na Brasital. E sua mãe não tinha essa oportunidade. Tinha que ser o pai e a mãe. E naquela época, as crianças passavam o dia todo na creche. E as mães saíam certo período para vir amamentá-los. E quando eles saíam à tarde para ir para casa, eles já saíam com o leite e com sopinha, que isso era tudo fornecido pela firma. E nessa época de 47, eles ficavam até 7 anos de idade. E a gente tinha também o médico, que vinha de Itu, seu Pinheiro, doutor Pinheiro. Ele vinha toda semana para olhar as crianças. Na minha época já foi diferente. A gente ficava até 3 anos. E depois, quando eu estava com 14 anos de idade, eu fui funcionária da creche, na década de 70. Trabalhei acho que uns 2 anos. E esse período já não tinha toda essa regalia de levar leite, de sopinha, não. Mas também ficava o dia todo na creche. Eu sou neta do senhor Eugênio Isolani. Ele era muito conhecido aqui em Salto como Seu Moro, e ele era administrador da Fazenda Brasital. Eles mandavam diariamente os caminhões trazendo leite para abastecer a creche da Brasital. E a produção da fazenda se destinava parte a isso, a trazer o leite para as crianças da creche da Brasital. E isso é um motivo de muito orgulho para mim, saber que ele cruzou um continente, veio até aqui, trabalhou, e ele sempre foi muito querido aqui. Tem muita gente que eu conheço até hoje, lembra, conversam comigo, inclusive uma moça que eu encontrei me emocionou muito quando ela disse: eu era um dos bebês que recebia o leite que o seu avô mandava, O meu pai, meus tios que traziam com caminhões de lá da fazenda até aqui na creche da Brasital diariamente. Então é muito bacana saber disso, muito importante. Bom, o que eu achava interessante na creche, na época da minha irmã,
na década de 47, né, nessa época aí, que tinha as madres italianas, né? Então elas moravam ali no prédio. A parte de baixo era a residência delas e a parte do meio onde ficavam as crianças menores e a parte de cima, o andar de cima, onde ficavam as crianças maiores. Agora, na minha época que eu trabalhei, já não existia mais as madres. Elas já tinham saído, já tinham ido embora para a Itália, algumas ficaram aqui no Brasil. E daí a creche continuou um tempo. Mas daí não ali, naquele local. Daí foi colocado a creche numa das casas do chalé. Daí foram ficando poucas crianças, né? Meu nome é José Tatângelo e eu trabalhei nesse prédio de janeiro de 1973 e 1974 também. No caso, era o seguinte, por questão administrativa, a parte do escritório da Brasital passou a ser nesse prédio da creche, razão pela qual foi o seguinte, o número de crianças começou a diminuir, então o prédio ficou assim bastante espaçoso, sobrava muito espaço ali. Então, o departamento de finanças, o departamento de custos e uma grande parte da contabilidade passou a trabalhar naquele prédio. Eu trabalhava na parte lá do alto, lá em cima. E a gente via lá de baixo as crianças da creche. Então, eu me lembro muito bem de várias crianças naquela época, já não era um número tão grande, era um número reduzido de crianças, né? Em 1975, depois de 27 anos de funcionamento, a creche foi deslocada para um dos chalés da fábrica, onde durou até 1981, ano em que a Brasital S.A. foi vendida ao Grupo Santista. Com ares ingleses, o prédio da creche, concebido pelo engenheiro Giuseppe Bianchi, mantém-se até os dias de hoje, com seus caprichosos tijolos aparentes. O prédio era muito bem construído, aquele prédio, olha, é uma fortaleza o prédio. Você percebe assim, pedra, material de primeiríssima, os tijolos são muito bons, a escadaria que tem lá dentro é toda de mármore Carrara, é uma coisa formidável. E o encanamento, os banheiros, tudo. E tinha os bebedouros eram conchinhas, né? Até hoje eu me lembro bem a marca, estava escrito assim de trás para frente, Senum, era Nunes, né? E você apertava ali, a água era filtradíssima, uma água limpíssima. E todo mundo ali que trabalhava naquele departamento ali, utilizavam daqueles bebedouros e você sabia que a água era muito boa, enfim, era bem legal, bem legal. Outra coisa interessante também, que na creche tinha lavanderia. E na lavanderia nós tínhamos máquina de lavar, tínhamos máquina de passar e máquina de torcer roupa naquela época. Então você vê que acho que todo esse equipamento deve ter vindo da Itália, né? Tinha um quintal grande que a gente levava as crianças para brincar um certo período do dia e é isso. Deixou saudades. Muito saudade naquela época, muito saudade dos amigos que até hoje a gente se encontra e vê fotografia e enfim, uma história muito bacana. Situada à rua José Wilson 222, esquina da Praça Antônio Vieira Tavares, a creche da Brasital se destaca pela sua beleza arquitetônica, não passando desapercebida até mesmo pelos menos atentos transeuntes. Possivelmente, essa tenha sido uma das razões pela desapropriação pela municipalidade. A partir de então, a edificação teve várias utilizações, tais como posto do NPS, Delegacia de Defesa da Mulher, Secretaria de Cultura e Turismo e, atualmente, Casa da Cultura. Nenhuma reforma substancial foi realizada e, apesar de o prédio se manter bem próximo às suas características originais, essa ausência de manutenção e maiores reparos colocam-o em delicado estado de conservação. Pelas suas dependências passaram inúmeros filhos de Salto. Ali, pais operários depositaram as suas joias mais preciosas.
Histórias de vidas, de lugares, de pessoas, de relações, de identidades. Fragmentos que compõem de forma arraigada o mosaico sociocultural saltense. Se considerássemos a Brasital como a mãe de Salto, certamente a creche seria o seu ventre. Entretanto, bem diferente do amor materno, a indústria Brasital, como qualquer empresa privada, visava ao lucro. A assistência às crianças por meio da creche, com a proximidade dos pais operários aos seus filhos, não foi despretensiosa dádiva empresarial. As atividades fabris e comerciais, assim como o tempo de produção da maior empregadora da Salto de época, regiam a dinâmica da cidade, colocando-a praticamente ao seu inteiro dispor. Essa profunda participação da Brasital, sua creche em particular, na vida da cidade e na construção de sua história e personagens, é um marco da busca da contínua, incessante construção da identidade, no caso, o que é ser saltense. Porque nossa alegria causa mau humor.